Olá, boa noite. É um prazer estar aqui, não só por conta de estar fazendo um trabalho com o Walter e a Rosaura, que são meus pais, mas também porque nesse último ano, grande parte do meu trabalho e daquilo que eu venho desenvolvendo diz respeito a pesquisar os impactos da pandemia na saúde materna, principalmente, que é o meu foco de trabalho. Eu sou enfermeira obstetra e parteira. Então, muito do que eu fiz nesses últimos 10 meses, né, um pouco mais de 10 meses, diz respeito a entender o que tem acontecido com a pandemia no Brasil e no mundo, com um olhar mais voltado para as gestantes, as mulheres pós-parto e os bebês, mas também muito interessada no que diz respeito ao debate sobre a volta às aulas, não só porque eu sou de uma família de professores e eu sou também, de certa forma, professora, mas porque eu trabalho com um público de mães em particular, e esse tem sido, vamos dizer assim, provavelmente um dos temas mais recorrentes nas discussões, nos grupos de mães, nos grupos de famílias com os quais eu interajo, uma vez que a gente tem, sem dúvida nenhuma, uma situação inédita de fechamento das escolas por tanto tempo e, obviamente, de adaptações das famílias a essa nova realidade. Então, ao mesmo tempo, eu acompanho de perto também o que acontece pelo lado dos trabalhadores de educação, por conta da interação, né, com a família inteira de educadores. E aí eu vou, o que o Walter me pediu, Walter e Rosário me pediram para apresentar foi um pouco das informações mais da área da saúde, né, relacionadas à pandemia e à Covid-19, que são importantes que qualquer pessoa na realidade compreenda para entender os seus riscos individuais, mas também, por exemplo, aqui no nosso debate específico, para planejar o funcionamento de instituições, equipamentos sociais, enfim, de qualquer tipo, mas aí com foco especificamente nas escolas e na educação. Para fazer assim, eu gosto sempre de começar fazendo, de certa forma, uma declaração de conflitos de interesse, né? Eu acompanho muito de perto a situação da pandemia, os óbitos, o agravamento da situação, né, na atualidade, desde o Natal e o Ano Novo. Eu sou uma franca defensora das medidas mais intensivas do tipo lockdown e quarentenas, que infelizmente não foram adotadas em tempo adequado aqui no Brasil, por uma série de razões, principalmente políticas, mas, enfim, econômicas e tudo mais. Então, eu vou apresentar os dados, mas eu acho difícil que eu consiga ser totalmente isenta desse ponto de vista, porque, ainda que eu entenda o impacto negativo disso sobre a vida das pessoas, eu falo do lugar de profissional de saúde que me desespero com frequência com o que a gente está vivenciando na prática, né? Então, eu vou compartilhar, eu fiz uma apresentação, eu vou compartilhar a tela e depois eu posso disponibilizar se servir de alguma coisa para vocês, sem problema nenhum. E eu vou encaminhar também, eu não consegui encaminhar antes por conta das outras demandas de trabalho, mas eu vou encaminhar alguns documentos, um deles até que eu vou usar na apresentação, que foi elaborado pela Fiocruz, que diz respeito justamente a discutir as questões do retorno às aulas, subsídios do ponto de vista da saúde, da pesquisa sobre Covid, para a discussão do retorno seguro às aulas, né, que eu imagino que pode ser útil para vocês. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Tá ok, deixa eu tirar isso aqui da frente. Então, a minha ideia foi apresentar algumas informações técnicas sobre Covid-19 no geral, e em particular na interface com a discussão das escolas, da educação, da reabertura, das aulas e tudo mais, na perspectiva de oferecer subsídios para pensar a educação na pandemia. Então, eu não sou, eu dou aulas, eu sou professora, eu dou aula principalmente em instituições de ensino superior, mas eu não tenho a vivência de sala de aula, de escola pública ou privada, enfim, a não ser indiretamente através dos meus pais. Então, se de repente eu cometer qualquer incorreção do ponto de vista, né, de quem está mais no dia a dia das escolas, vocês fiquem à vontade para pontuar e a gente até debater em cima disso. Então, para começar essa discussão, eu queria compartilhar com vocês o gráfico de novos casos confirmados de Covid-19 no Brasil, desde o 1º de março, que foi quando, não foi o primeiro caso foi na última semana de fevereiro, mas quando começaram a se intensificar, né, as notificações de casos, e o que a gente vive agora, até 13 de janeiro.
foi a última data desse gráfico. Então, o que a gente consegue ver, né? Todo mundo, eu acho que nesse período de pandemia se habituou à coisa da curva, achatar a curva, não achatar a curva e tudo mais. A gente vê que, na verdade, do ponto de vista do número de casos, nós estamos, no momento, numa situação bastante pior do que já estivemos nos piores momentos da pandemia até agora. Então, isso é reflexo, obviamente, do crescimento da pandemia, mas, de certa forma, também do maior conhecimento da doença, do que é a Covid-19, da disponibilidade de mais testes agora do que no início da pandemia, obviamente. Então, não é só, em grande parte, né, a história da segunda onda e do crescimento do número de casos, né, na população como um todo, mas também, mesmo que indiretamente, um reflexo também do aumento da testagem. Então, por isso mesmo que a gente acaba considerando os gráficos de novos óbitos, né, de óbitos por Covid-19 no país, eles acabam retratando um pouco melhor a evolução da pandemia, sem tanta interferência do quanto que eu faço ou não faço de teste, porque em tese, pelo menos os óbitos, eles são para serem testados sempre, né? Pode, obviamente, que acontece de nem sempre ser assim, mas é um retrato talvez mais próximo. Então, o que a gente vê nessa outra curva? Que da mesma forma, quando a gente olha para óbitos, se a gente não está tão ruim quanto a gente estava no começo, a gente está se aproximando disso. E aí, do ponto de vista técnico, a gente tem mais ou menos em torno de 15 dias, 2 ou 3 semanas, entre alguém ser infectado e se aquela pessoa fosse alguém que vai ter um caso grave, ela chegar no estágio mais grave da doença e precisar, de repente, de UTI, respirador ou até morrer de fato. Então, quando a gente vê em 13 de janeiro esse pico que a gente está vendo aí no cantinho onde está escrito Brasil, né? Então, a gente quase chegando no patamar de novos óbitos que a gente teve lá em maio, junho, julho, né? O momento da primeira onda. A gente está vendo aí um reflexo do que aconteceu do ponto de vista dos casos 15 dias antes, 15 a 20 dias antes. Ou seja, a gente está vivendo agora alguma coisa que os pesquisadores, os profissionais de saúde alertaram demais, sem que tenham sido ouvidos adequadamente pelos gestores, pelos governantes, que é o reflexo dos feriados de final de ano e das festas de final de ano, infelizmente. E se a gente está falando aí de 15 a 20 dias, a gente está dizendo que a gente só entrou agora, nessa semana, no início desse período mais crítico, e que a gente está falando aí, provavelmente, em mais algum tempo, né, de uma situação mais complicada, não só por conta de quem contraiu o vírus, eventualmente, em festas de final de ano, viagens e tudo mais, mas, nas semanas seguintes, todo mundo que pegou dessas pessoas. Porque a gente está falando de um vírus altamente contagioso, que apesar de ter uma mortalidade considerada baixa, né, então, assim, não é que se a pessoa pegar um Covid, ela tem 100%, nem 70%, nem 60% de chance de morrer. Pelo contrário, é menos de 1%, em torno de 0,5%. Só que quando a gente coloca isso na escala de milhares de casos confirmados todo dia, obviamente que isso vai representar um número muito alto de pessoas que vão ser internadas, vão ser hospitalizadas e vão morrer eventualmente. Então, por que isso é importante? Porque a gente vai ver, né? Eu vou falar um pouco sobre isso ao longo da apresentação, que não dá para descolar a discussão do que vai acontecer dentro da escola, ou no comércio, ou no shopping, ou no hotel, do que está acontecendo no resto da pandemia, no resto da sociedade. Então, eu preciso entender em que momento epidemiológico, né, ou seja, qual é o retrato da pandemia, do número de casos, do número de óbitos naquele momento, para conseguir, inclusive, obter informações de se de repente é viável ou não começar as aulas, é uma boa ideia ou não abrir o comércio, ou qualquer outro tipo de decisão relacionada à pandemia ou que tenha alguma interface com a pandemia. Então, isso tudo para dizer que a gente está provavelmente no pior momento, ou está diante, né, nas próximas semanas, do pior momento da pandemia até agora. Então, a primeira onda, que a gente, na verdade, nem saiu dela, porque a maior parte dos países europeus, por exemplo, se a gente for pegar como referência, eles tiveram uma primeira onda e uma queda muito severa do número de casos, se aproximando, né, a números baixíssimos. A gente não chegou a ter números baixíssimos, e aí a gente já pegou o embalo da segunda onda. Então, a nossa segunda onda tende a ser pior também por isso, porque a gente não chegou a cair tanto em número de casos, em número de óbitos, e aí a pandemia já retomou o fôlego e se espera, assim como aconteceu nos países europeus, como está acontecendo nos Estados Unidos,
que esse segundo pico seja ainda mais alto em número de casos e número de óbitos do que aconteceu na primeira onda, né? Então, essa contextualização, um pouco para também expressar, por exemplo, a minha preocupação com, neste momento da pandemia, neste momento epidemiológico, a gente está assistindo planos para a reabertura das escolas sem o devido planejamento daqui a 15 dias, quando a gente provavelmente vai estar no auge do que vem a ser a segunda onda aqui no Brasil, meio que encavalada na primeira, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Então, alguns conceitos que são relevantes para a gente entender como é que isso vai se dar no dia a dia, ou seja, como é que o vírus, como é que a pandemia, como é que a Covid-19 vai se comportar dentro da escola, no seu dia a dia, nas suas interações com as pessoas e tudo mais, diz respeito a gente entender um pouco como é que a doença se transmite, né? Então, o que a gente sabe hoje é que a doença se transmite, né? Principalmente por gotículas, aquilo que a gente emite sem perceber, sem ser necessariamente visível, quando a gente espirra, tosse, fala, canta, faz uma expiração mais forçada, por exemplo, fazendo esforço físico, atividade física, e que isso é muito mais importante quanto mais perto eu estou da outra pessoa. Então, se eu estou abraçando alguém, dando um beijo no rosto de alguém, conversando numa proximidade, né, importante, né, tipo sentada do lado da cadeira de alguém comendo, por exemplo, eu tenho uma chance de contágio muito maior do que se eu estou, por exemplo, a 2 metros da pessoa, em silêncio, a pessoa em silêncio, ninguém está tossindo, ninguém está espirrando, mesmo que eu ou esta pessoa estejamos contaminadas eventualmente, né? Existe uma possibilidade que ainda, pelo que se sabe hoje, ela existe, mas ela é menor, de a gente se contaminar por superfícies contaminadas, ou seja, alguém tosse, espirra, por exemplo, em cima de uma mesa, eu vou lá, encosto a minha mão naquela mesa, passo no rosto, passo na boca e, eventualmente, eu me contamino. Isso acontece? Acontece, mas precisa ser uma coisa meio próxima no tempo. Não é mais como se acreditava no começo, né? Saiu um monte de coisa a respeito que o SARS-CoV, né, o nome que é o nome do vírus da Covid-19, ficava dias, semanas nas superfícies, né? O que a gente sabe hoje dos estudos é que a principal forma é de uma pessoa para outra pessoa. Existe um tipo específico de transmissão que a gente chama, né, o nome técnico é de fecal oral, que diz respeito a, por exemplo, a pessoa estar eliminando o vírus nas fezes, porque isso já se sabe que acontece. Por exemplo, uma criança eliminando o vírus nas fezes, um bebê, aí você vai lá, troca a fralda, e aí, de repente, a pessoa não tem todas as medidas de higiene necessárias, tipo lavar a mão, etc., e aí passa a mão no rosto, ou põe a mão na boca, ou coça o olho, e aquele vírus que está sendo eliminado nas fezes, ele entrar em contato com o meu organismo, né? Então, eu acho que a transmissão fecal oral a gente não conseguiu ainda estabelecer o quanto existe de risco, mas ela é uma discussão importante para quem cuida de criança pequena, por exemplo. Não só do profissional para criança pequena, mas de uma criança pequena para outra. Tipo, pega coisa no chão, bota na boca, mexe nas coisas do outro, enfim, aquelas coisas que acontecem com criança pequena, que certamente vocês sabem. Então, por que isso é importante? Porque se eu entendo como o vírus se dissemina, eu posso planejar o que é mais ou menos seguro, o que tem maior ou menor chance de transmissão, né? Então, por exemplo, eu sou profissional de saúde, trabalho no hospital, atendo partos, por exemplo, né? O que a gente vê no hospital aqui da cidade onde eu trabalho, que é Botucatu, no interior de São Paulo, no Hospital das Clínicas. Quando a gente vai analisar os dados sobre os profissionais de saúde que eles contraíram a Covid-19, né? Então, eles foram positivos para a Covid-19. A maioria desses profissionais, quando a gente investiga, não pegou cuidando de paciente com Covid-19. Por quê? Porque quando a pessoa está cuidando do paciente com Covid-19, ele vai lá, põe a máscara, aquela proteção facial, se enche de paramentação e toma todos os cuidados, porque está ali em contato. Onde é que as pessoas pegam? As pessoas pegam na copinha, comendo do lado do colega sem máscara, pega na festa, pega na viagem, pega no transporte, pega em outros lugares que você não tem o mesmo contato, o mesmo cuidado e está em bastante contato. Outra coisa importante relacionada à transmissão, que está aí nessa figura que eu mostrei para vocês, é que assim, se a gente supuser, né, que alguém na quarta-feira começou a se sentir doente, ou seja, começou com sintomas,
o nariz começou a escorrer, a garganta começou a doer, a pessoa teve uma leve febre. Se isso acontece na quarta-feira, essa pessoa está transmitindo 2 dias antes. Isso já é bem estabelecido na pesquisa sobre a Covid. Ou seja, no dia que você começou a se sentir mal, procurou o teste, aí colheu o teste saiu 2 dias depois, por exemplo, você 2 dias antes do seu primeiro sintoma, você já estava transmitindo. Então, a gente tem um conceito que é bem importante em Covid, que é tanto o assintomático, ele transmite, mas principalmente o pré-sintomático. O que significa isso? A pessoa que vai desenvolver sintomas daqui a 2 dias, mas hoje ninguém sabe que ela está com Covid-19. Por quê? Porque se ela vai desenvolver a doença, ela vai estar sintomática, significa provavelmente que ela tem o que a gente chama de uma carga viral maior. Ou seja, ela tem mais vírus no organismo do que o outro que vai ficar assintomático. Só que 2 dias antes de começarem os sintomas, ela está por aí, trabalhando, encontrando alguém da família, indo num jantar, enfim, fazendo outras coisas. Então, isso é importante porque a maioria das pessoas pega Covid-19 de alguém pré-sintomático ou assintomático. Por quê? Porque se a pessoa ela tivesse sintomática, aumenta a chance de que ela fique em casa, que ela esteja no hospital, que ela tenha sido internada. Se a pessoa ela está pré-sintomática ou assintomática, ela está andando na rua, igual eu ou você, porque a pessoa não sabe que ela está com Covid-19. Ninguém vai tomar medidas. Então, esse é o grande problema de a gente, por exemplo, ter como estratégia de segurança, por exemplo, no supermercado, ou na entrada da escola, no restaurante, ou sei lá, na balada, medir a temperatura. Porque se a pessoa estivesse com febre, a chance dela estar ali é muito mais baixa. A maior probabilidade é que ela não estivesse ali, principalmente se ela tiver o mínimo de responsabilidade. Então, isso significa que rastrear sintomas acaba sendo pouco efetivo para você controlar a doença de fato, né? Então, o que vai acontecer na prática? Opa! Os assintomáticos, então, eles também transmitem, assim como a gente já sabe hoje que as crianças também transmitem. Aparentemente, menos, os assintomáticos transmitem menos do que os sintomáticos, as crianças parecem transmitir menos do que os adultos, né? Por exemplo. Então, isso faz parte do nosso entendimento aí do que significa a doença. E aí, agora está no último, né, assunto mais comentado em todo o mundo, diz respeito à vacina contra a Covid-19, né? O que a gente tem na prática? Ela ainda não está disponível no Brasil, a gente não tem muito como tomar decisões baseadas na vacinação, porque a gente não sabe exatamente quando vai começar. Os planos de começarem dia 25 de janeiro ou dia 20 de janeiro a vacinação, eles são bastante ilusórios do ponto de vista prático, né? O plano do governo federal de começar dia 20 de janeiro já foi por água abaixo, porque o fornecimento das vacinas pela Índia já foi considerado inviável nessa data. 20 de janeiro é daqui a menos de uma semana. E a gente tem uma disputa aí ferrenha para o início da vacinação no dia 25 de janeiro no estado de São Paulo, porque agora o governo federal acaba de anunciar a tentativa de confisco das vacinas do Butantan para usar no nível federal e não no nível estadual, né? A gente ainda tem um outro problema, é que os dados de eficácia, ou seja, o quanto que essas vacinas funcionam, eles ainda são preliminares. Então, provavelmente, vocês viram aí essa confusão essa semana, se era 50%, 80%, 90%, 100%. Por que isso acontece? Porque, por razões políticas, eleitoreiras, de olho, provavelmente, na eleição para presidente em 2022, está uma disputa aí de quem sai na frente com a vacina, o que tem colocado um pouco o carro na frente dos bois. Então, não saiu ainda a publicação com os dados para a gente poder analisar se a vacina funciona, se a vacina não funciona, se ela é segura ou não. E as pessoas estão divulgando vídeos emotivos. Eu chorei, por exemplo, porque ninguém aguenta mais ficar nessa situação, de fato. Mas quando a gente vai olhar o dado concreto, ainda falta muita informação. Não que a vacina não funcione ou não vai funcionar ou não seja segura, mas o uso eleitoreiro, marqueteiro e tal dos resultados da vacina coloca todos nós numa situação em que, de um lado, a gente fica torcendo para dar certo, de outro lado, a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo, ninguém está entendendo nada, a gente comemora e depois descobre que não era bem isso, fica nesse ir e vir, que só gera mais estresse e mais insegurança, né? O que a gente sabe até agora, que parece, né, de fato, a Coronavac, que é a vacina aqui do Instituto Butantan, parece reduzir em 50% o risco de você pegar Covid. O que significa isso? E se o seu risco de pegar Covid, por exemplo, fosse
10%, reduziu pela metade, para 5%. Isso não significa que você tem uma chance de 50% de ter, um risco de 50% de ter Covid, de tomar vacina, e 50% se não tiver, como essa confusão, né, que está acontecendo agora, principalmente por conta das fake news. Significa que o seu risco basal de ter Covid foi diminuído pela metade. Então, nesse estudo, por exemplo, da vacina do Butantan, tinha cerca de 10 mil pessoas que receberam a vacina. 9 mil, aproximadamente. 4.500 no grupo, 4.500 no outro grupo. No grupo que recebeu o placebo, desses 4.500, cerca de 250 pessoas só tiveram Covid. E aí, no outro grupo, em vez de 250, foram 125. É mais ou menos isso que a gente sabe até agora. O resto, a gente vai esperar um pouco para ver o que vai sair nas publicações. Principalmente porque os dados aqui do Brasil, eles são uma parte dos dados de um grande estudo que está acontecendo em vários países do mundo. Então, a gente só vai saber exatamente o resultado dessa vacina em particular quando todos esses países juntarem os seus dados e publicarem, e aí a gente vai ver de fato se é 50% ou não, se é um pouco mais, se é um pouco menos. O que importa saber é que muitas vacinas que a gente toma hoje têm aproximadamente 50% de eficácia. Então, isso não é necessariamente ruim, mas ainda são dados preliminares. Além disso, os planos de vacinação, eles são um tanto incertos, né? Então, a princípio, os profissionais de educação não entraram como prioridade, depois eles entraram como prioridade. A gente sabe, em tese, mais ou menos a data, mais ou menos quem vai tomar, mas a gente ainda tem um monte de incertezas. Por exemplo, hoje mesmo eu estava discutindo em um grupo de profissionais de saúde, que é assim, profissionais de saúde estão na primeira linha, mas qualquer profissional de saúde, se eu chegar lá no meu conselho, com o meu carteirinha do conselho, mesmo que eu não esteja trabalhando, eu vou receber a vacina? Quem trabalha no SUS vai receber antes do que quem trabalha na saúde privada? Quem está aposentado vai receber também? Ninguém sabe absolutamente nada a respeito da operacionalização dessas coisas. Então, como é que você vai comprovar que você é profissional da educação? Qual é o tipo como vai funcionar isso? Vão vir nas escolas? Você vai até a unidade? Ninguém sabe absolutamente nada ainda sobre como isso vai estar na prática. Por quê? Porque esse plano de vacinação tinha que estar acontecendo muito antes, e a gente tinha que estar esperando a vacina estar ali, ter seringa, ter agulha, e que a gente tivesse pessoas interessadas não em fazer foguetório e fogos de artifício com a vacina, mas, de fato, viabilizar que a vacina chegue nas pessoas, né? Uma outra coisa importante sobre a vacina é que as crianças não estão entre os grupos prioritários. E isso não é necessariamente um problema. Porque, em tese, a discussão da vacina não é assim, para abrir escola, 100% das crianças têm que ser vacinadas. Por quê? A ideia da vacina, do ponto de vista de uma pandemia, é a redução da circulação do vírus. Então, se as crianças não estiverem vacinadas eventualmente, mas os grupos de risco todos estiverem vacinados, os profissionais de educação estiverem vacinados, os da saúde, os da assistência social estiverem vacinados, além de alguns grupos prioritários, como o caso dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, isso já faz com que uma enorme proporção das pessoas sob risco de contrair a doença e ter casos graves não fique doente porque está imunizado, se a vacina de fato funcionar. Então, não é verdade quando a gente vê esses argumentos na mídia, na internet, esses memes, não vamos esperar a vacina para abrir as escolas porque as crianças só vão ser vacinadas todas até 2000 e sei lá quanto. Verdade, mas não é esse o critério. O critério é o quanto eu consigo reduzir a circulação do vírus através de medidas de controle, tipo quarentena, distanciamento social, lockdown, fechamento de serviços não essenciais e a vacina, para que seja seguro, por exemplo, abrir, seja lá escola ou qualquer outro tipo de atividade, templos, cultos, etc. Então, só para a gente entender um pouquinho o que acontece com a vacina, né, e essas confusões. As vacinas que a gente tem... Oi. Só queria perguntar uma coisa. É por esta razão que outros países que começaram a vacinação decretaram lockdown, que é para diminuir forçosamente a circulação do vírus, para que o ritmo da vacinação não precise ser alucinado, é isso?
Isso e também porque a vacina não funciona imediatamente, né? Não é assim, você espeta a vacina no braço e já imediatamente você sai imune. Então, você precisa ter um tempo para as pessoas desenvolverem a imunidade, você precisa ter uma redução da circulação do vírus na população, para que você tenha tempo de que as pessoas sejam vacinadas, desenvolvam a imunidade, sem que você tenha uma convulsão social, um colapso da saúde e tudo mais. Então, uma coisa não exclui a outra. Então, por exemplo, o Reino Unido está vacinando e está fazendo lockdown, por exemplo, assim como outros países também. Então, essa imagem, ela mostra um pouco do que é a ideia da vacinação para a maior parte das vacinas, não todas, mas para a maior parte das vacinas, né? Se eu não tenho vacinação, que é o que está acontecendo aqui nessa primeira imagem, o que vai acontecer? Eu tenho em azul as pessoas suscetíveis, que podem vir a desenvolver a doença, e em vermelho eu tenho uma pessoa doente. O que vai acontecer sem a vacinação? Se eu não tiver nem a vacinação, nem nenhuma medida de controle, essa uma pessoa ou algumas pessoas doentes podem transmitir para todo mundo, ou para uma grande parte das pessoas, e a doença vai se espalhar pela população. Se eu tenho uma vacinação insuficiente, ou seja, nem todo mundo toma vacina, uns tomam vacina, outros não, uns tomam a primeira dose e não tomam a segunda, ou qualquer outra coisa, né? O plano de vacinação não é adequado, acaba a vacina, enfim, qualquer coisa, eu vou ter pessoas doentes que vão entrar em contato com alguns vacinados e outros suscetíveis. Então, quando eu tenho essa vacinação insuficiente, eu ainda não atingi o número ideal de pessoas vacinadas, o que vai acontecer? Quem está imunizado não vai ficar doente, mas quem está suscetível vai. Então, eu diminuo o número de casos, mas vão continuar acontecendo bastante casos. Por quê? Porque eu só vacinei uma parte da população e não todo mundo, né? Idealmente. Por outro lado, se eu tenho um imunizado que não transmite, ele também não vai passar para o suscetível. Então, eu diminuo não só os contatos diretos do doente com o suscetível, mas também, se aquela pessoa está imunizada, ela transmite para menos pessoas. Então, eu vou diminuir a circulação de forma ainda insuficiente, mas já vai diminuir de certa forma. Se eu tenho uma boa cobertura vacinal, ou seja, o plano funciona, a gente vacina todo mundo que precisa, atinge lá um percentual alto de vacinação, o que vai acontecer? Eu vou ter uma pessoa doente, mas a maioria dos contatos dessa pessoa doente estarão imunizadas. Então, a doença provavelmente não vai chegar nos suscetíveis, aqueles que não foram vacinados ainda ou que não podem se vacinar, tipo algumas pessoas não podem receber vacina por questões relacionadas ao sistema imunológico. Então, é como se os vacinados fizessem uma barreira em torno dos suscetíveis, impedindo que as pessoas transmitam, né? Então, a doença não vai se disseminar tanto, e eu tenho, mesmo que eu tenha pessoas que não foram vacinadas, elas acabam sendo protegidas por aquelas que foram vacinadas. Então, isso seria o que explica por que eu não preciso vacinar todas as crianças para necessariamente ser mais seguro. O que eu preciso é ir vacinando cada vez mais gente, para eu ter mais gente imune, que possa não só não pegar, como não transmitir idealmente. Isso é igual à ideia do distanciamento social, do lockdown, das quarentenas. Só que ao invés de eu proteger as pessoas com base no seu sistema imunológico com a vacina, eu estou criando barreiras físicas de distanciamento. Se eu fico em casa, eu não encontro alguém doente, eu não pego, não transmito, eu sou menos uma pessoa vermelhinha aí nesse miolo dessa foto. Então, é a mesma lógica, a diferença é que a vacinação tem, talvez, menos efeitos prejudiciais indiretos, porque, obviamente, que fechar a escola, as pessoas ficarem em quarentena, enfim, tem um monte de efeitos indiretos, né? Mas também funcionaria mais ou menos na mesma perspectiva, né? Quais são as questões agora que ainda precisam de resposta sobre a vacina? Então, em primeiro lugar, como a vacina é nova, a gente não tem certeza ainda se ela impede que a pessoa fique doente apenas ou também que ela transmita. E isso é um problema em relação à vacina da Covid-19. Talvez vocês já tenham visto algumas discussões de, não vai ser, não é porque você é vacinado que você vai poder parar de usar máscara, por exemplo. É por isso, porque a gente ainda não teve tempo suficiente para entender se a pessoa vacinada não vai transmitir. Se ela continuar transmitindo, tudo aquilo que eu falei agora não é exatamente verdade, porque ela só se protege a si mesma, e aí eu precisaria atingir altíssimos níveis de imunização para justamente todo mundo estar protegido individualmente.
né? A gente torce muito, quem está pesquisando, esperando isso, para que isso não seja verdade. E que a pessoa imunizada, vacinada, ela não transmita mais para ninguém. Se a gente provar que ela, na verdade, continua transmitindo, não só a gente vai continuar tendo que usar máscara, como, de repente, a gente vai continuar tendo que ter uma série de medidas restritivas por um bom tempo ainda, né? Então, os dados de eficácia da vacina também ainda estão em debate. Muitos dos dados discutidos na literatura para a vacina Coronavac ainda são preliminares, ainda vão demorar um pouco para sair, né? Outras vacinas que já estão sendo dadas em outros países, elas já têm dados mais consistentes, por isso que elas estão sendo oferecidas. O nosso problema aqui internamente é que o governo federal apostou em uma vacina só, não fez compras nem negociações para comprar as outras vacinas. O Instituto Butantan ainda está no processo de desenvolvimento, não finalizou, né, não só os dados de eficácia como a produção, então a gente está amarrado, né, de uma forma bastante inadequada do ponto de vista do planejamento, justamente, muito pior do que países, na realidade, que têm um sistema de saúde pior e tem, inclusive, uma renda média per capita menor. Por exemplo, o México já está vacinando há bastante tempo e tem um sistema de saúde deles menos estruturado do que o nosso, quando é considerado, do ponto de vista, né, daqueles níveis de renda, um país mais vulnerável do que a gente, né? Então, problemas justamente aí do ponto de vista do planejamento. Mais algumas coisas importantes para a gente entender um pouco, né, essa questão da escola. Já vou entrar um pouco mais nas especificidades. Em torno de 20 a 35% do total de casos são assintomáticos, então a pessoa está sentada do seu lado e você não tem a menor ideia que ela está com Covid-19, independente da idade. Os assintomáticos, eles parecem transmitir menos, porém a gente tem que ter cuidado com os pré-sintomáticos, como eu falei, aquelas pessoas que vão desenvolver sintomas daqui a 2 dias e você não sabe também. O percentual de contaminação, ele parece ser menor, abaixo de 10 a 14 anos, quando a gente quando compara com adolescentes ou com adultos. Então, alguns países estabeleceram políticas totalmente diferentes para a faixa etária acima de 10 anos ou acima de 14 anos em alguns lugares e abaixo, porque alguns estudos que já estão disponíveis mostram que abaixo de 10 anos a transmissão parece ser bastante menor do que acima de 10 a 14 anos. Então, muitas pessoas diziam assim no começo dessas discussões, por exemplo, sobre abrir escolas na Europa. Ah, vai ser muito difícil na educação infantil, por exemplo, mas talvez as crianças maiores, os adolescentes, porque já têm condições de usar máscara e tudo mais. E aí não se sabe desses estudos se é uma possibilidade assim biológica de transmitir mais ou se diz respeito justamente ao comportamento, à possibilidade de controle maior ou menor da criança pequena em relação aos adolescentes e às suas práticas e tudo mais. Então, isso não se sabe exatamente por quê. Os dados atuais que a gente tem, né, publicados, eles são ainda um pouco inconclusivos sobre o risco de transmissão, especificamente nas escolas. Por quê? A maior parte dos estudos que foram publicados até agora, eles foram publicados quando as escolas estavam fechadas nos países. Então, é alguma coisa que ainda não se investigou tão bem. Se abriram as escolas na maior parte dos países que abriram precocemente a partir de agosto, setembro, o que significa que esses estudos ainda provavelmente estão sendo analisados e vão ser publicados mais para frente. Porém, o que já se sabe é que não há razão para acreditar que o risco de transmissão seja menor na escola do que em outros espaços com contatos similares, do ponto de vista da duração, proximidade e número de pessoas. Então, por exemplo, alguns estudos compararam se o professor ele tem um risco maior de contaminar do que outros profissionais que trabalham com contato ao público. E viu-se que não. Mas esse dado em si, ele não diz muito, porque a ideia não é só comparar com outra pessoa que também, sei lá, é caixa de supermercado e também está super exposto, mas entender de fato o que poderia ser considerado um risco de contaminação seguro, vamos dizer assim, para poder planejar a abertura de qualquer espaço, né, qualquer instituição, e aqui em particular nas escolas. Então, uma série de campanhas foram feitas para a reabertura das escolas, umas por pais, outras por profissionais da área da saúde e tudo mais. Nem sempre os dados que são usados como argumento, eles são exatamente, do ponto de vista científico, os mais adequados. Porque, não preciso nem dizer, vocês são todos profissionais de educação, sabem melhor do que eu, tem um monte de interesses atravessados nessa discussão, né? Do ponto de vista das famílias, dos gestores, enfim, de uma série de, né, forças aí em debate.
Então, quando a gente fala sobre a escola, abrir, não abrir, como abrir, que jeito abrir, quando abrir e tudo mais, a gente tem que lembrar que ela não está isolada do mundo. E o que significa isso? A escola está dentro da cidade, está dentro da sociedade, e aí o que está acontecendo no Brasil hoje, no entorno dessa escola? Eu tenho uma alta transmissão comunitária, muita gente doente, o tal do R, que é um número que se calcula de quanto cada pessoa pode transmitir para outras, caso ela esteja doente, está bastante mais alto hoje do que já esteve, por exemplo, né, em meses anteriores de 2020. Eu tenho uma falta de leitos na saúde, o que significa que se uma pessoa, seja uma criança, um familiar daquela criança, do estudante, aluno, enfim, de qualquer faixa etária, seja o professor, seja o trabalhador da escola que não é professor, contrai a doença, há uma possibilidade alta de que essa pessoa, dependendo de onde ela mora, não encontre um leito para ser tratado. E isso precisa ser discutido. Então, qual é o acesso à saúde que essas pessoas têm, né? Os trabalhadores, os familiares, os próprios estudantes, né? A gente está vendo aí a situação terrível de Manaus, por exemplo, e a gente não tem nenhuma razão para acreditar que isso não possa acontecer em outros lugares do país, né? Então, a gente sabe que isso pode acontecer, sim, em outros lugares do país, ainda que questões de gestão talvez tenham piorado a situação de Manaus, né? Eu tenho uma fragilidade dos direitos trabalhistas na sociedade como um todo, então a gente vê muito na prática, nos diversos tipos de trabalho, que os profissionais, muitas vezes, por conta da dependência do contrato, da dependência da relação de trabalho, às vezes acabam indo trabalhar doentes, às vezes não conseguem liberação quando tem contato, ou afastamento quando tem contato com alguém doente. Então, isso acaba sendo um problema, né, para garantir que as pessoas sejam isoladas, afastadas, tenham acesso à saúde para serem tratadas, né, caso peguem Covid-19. Eu tenho um baixíssimo índice de isolamento social, o que significa que se você, por exemplo, está dentro de uma instituição qualquer, em contato com 30 pessoas, por exemplo, no seu dia de trabalho, a chance de que uma parte dessas 30 pessoas hoje não esteja adotando medidas de higiene, distanciamento social, não esteja fazendo isolamento social é bastante alta. Infelizmente, uma das coisas que a pandemia expôs é justamente a dificuldade, né, não só da nossa sociedade, mas provavelmente da humanidade como um todo, de ter um pacto social que proteja as pessoas é imensa. Então, a gente vê casos como, por exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos, que uma pessoa doente entrou num avião, inclusive morreu dentro do avião Covid-19, sabendo que estava doente, num ambiente fechado, com pouca ventilação, né? Então, a gente tem que considerar que eu posso ter um monte de gente ali no ambiente que eventualmente não está seguindo essas normas. Por quê? Porque há uma falta de compreensão das pessoas sobre medidas de controle, um pouco por falta de educação em saúde, um pouco por falta das fake news, por conta das fake news, ou, enfim, né, todo um contexto. A gente tem uma ausência de um plano de vacinação, então a gente não pode contar muito com isso para tomar decisões. Eu tenho todo tipo de serviço não essencial aberto, restaurante, bar, shopping, comércio de tudo quanto é tipo, né? Então, a gente tem que pensar essas aberturas em conjunto, não tem como desconectar uma coisa da outra, né? E eu tenho acesso prejudicado à saúde, tanto dos trabalhadores quanto das famílias, né? Em sua maioria. Então, isso é um problema que vai precisar entrar nesse debate sempre, né? E por que isso importa? Porque a maior parte dos dados utilizados para a tomada de decisão sobre o retorno das escolas, o retorno das aulas, foram produzidos em países em que houve medidas de contenção. Então, vou dar um exemplo do que aconteceu, por exemplo, com a mortalidade materna aqui no Brasil. A maioria dos países do mundo fez publicações ao longo de 2020 dizendo que não havia casos de morte materna por Covid-19, ou seja, não havia casos de mulheres gestantes e puérperas que tiveram Covid-19 e morreram. E aí, quando a doença chegou aqui no Brasil, a gente tinha uma expectativa de que talvez não fosse ser tão grave, porque afinal, na China, na Europa, em vários outros países que enfrentaram a pandemia antes, não tinha morrido ninguém. O que aconteceu aqui? Segundo o último levantamento que a gente fez, até agosto, ou seja, antes da segunda onda, a gente já tinha tido a morte de mais de 500 gestantes e mulheres pós-parto no país, ao contrário do que aconteceu no resto do mundo. Por que isso acontece? Isso acontece porque o Brasil está listado ali junto com os Estados Unidos, que também tem uma taxa mais alta de mortalidade materna
mas não tão alta quanto a nossa, a gente não está tendo nenhuma medida de controle sendo implementada. Então, a chance de uma grávida ficar doente é grande, aí eu não tenho leito para ela ser internada, aí eu não tenho UTI e aí eu não tenho respirador. Isso aconteceu com a morte materna, mas isso também está acontecendo com as crianças aqui no Brasil. A maior parte dos estudos em outros países mostrava que não tinha risco, ou o risco era muito baixo de crianças morrerem. A gente já tem um número expressivo de crianças que morreram aqui no país, mesmo quando elas não tinham nenhuma comorbidade. Por quê? Se a criança fica doente e ela não consegue testar, ela não consegue ser internada, ela não é atendida em tempo adequado na emergência, ela não consegue o leito de UTI, ela vai morrer também como um idoso, como uma pessoa jovem e todo mundo, né? Então, isso é uma coisa complicada. Além disso, eu tenho experiências de abertura de escolas em outros lugares, com outros sistemas de educação e de saúde, outra cultura da população em relação, né, por exemplo, à adoção de medidas de higiene e distanciamento, menores vulnerabilidades sociais. Então, não dá para eu tomar decisão sobre como, quando, de que jeito planejar, inclusive, a reabertura das escolas, usando dado da Dinamarca, ou, sei lá, do Reino Unido, ou de qualquer lugar que tem um outro serviço de saúde, um outro sistema de saúde, um outro sistema de educação, e uma série de outras diferenças, né? E eu tenho também um melhor estado de saúde geral da população. A gente sabe hoje, por exemplo, que os grupos de risco envolvem, por exemplo, obesidade, hipertensão, diabetes. Se a gente for olhar para esses dados aqui no Brasil, um a cada cinco brasileiros é obeso. 1 a cada 4 brasileiros tem a pressão alta, o que é muito diferente do que acontece lá no Canadá ou na Itália, por exemplo. Então, a chance de encontrar alguém do grupo de alto risco, né, da Covid-19 encontrar alguém do grupo de alto risco é muito maior aqui. Então, muitas vezes o que a gente tem é que as diretrizes internacionais, inclusive algumas nacionais de retorno às aulas, frequentemente são descoladas da realidade da escola no Brasil, e, em particular, não tem a participação dos trabalhadores. O que significa, provavelmente, que não vão funcionar na prática, porque não tem justamente a informação mais importante de como é que elas vão acontecer no dia a dia, né? Então, só para mostrar para vocês, né, quase toda a literatura mundial falava não há risco de morte, ou o risco de morte é muito baixo em crianças. Esses são os dados de 2020, fechados, né, agora recentemente, então eles podem ainda aumentar, porque em alguns casos os resultados do exame ainda não saíram, ou então ainda estão em investigação, ou não foram reportados para o Ministério da Saúde, mas a gente teve, em 2020, 1.203 óbitos por síndrome respiratória aguda grave, ou seja, pela condição mais grave que a Covid, né, produz, em menores de 20 anos no país. Além desses 1.203, eu ainda tenho 63 que ainda estão em investigação, ou seja, podem vir a ser confirmados como Covid-19, e o problema mais grave, eu tenho quase 2.000 casos que eles foram encerrados sem definir a causa. O que significa isso? A pessoa morreu, foi finalizado o caso dela sem teste, ou o teste foi inconclusivo, ou a amostra não foi bem feita. Se esses casos forem Covid, como a gente acredita na prática, os profissionais de saúde, eu estou falando aí em mais de 3.000 mortes de crianças no ano de 2020 e adolescentes, né, até 20 anos de idade, aqui no país, o que é um retrato muito diferente do que aconteceu no resto do mundo, né? E aí a gente tem que lembrar que cada aluno também tem o seu contexto. Então, assim como cada trabalhador, assim como cada pessoa envolvida ali naquele cenário, a família está trabalhando, está circulando, quantas pessoas moram na casa? Quantos são de grupos de risco? Quantas pessoas essa criança, esse estudante, né, esse aluno encontra no transporte para a escola? Como é o uso de medidas de higiene por todos esses contatos desse estudante? Como é o acesso à saúde dessas pessoas? As unidades de saúde estão chegando com educação em saúde, quer seja nas escolas, quer seja nas comunidades, né? Em caso de sintomas, como se darão as escolhas sobre o envio ou não dessas crianças para a escola? Então, tudo isso são só algumas das questões que precisam ser consideradas para entender que cada uma daquelas pessoas tem uma série de susceptibilidades e riscos que são específicos. Da mesma forma, os profissionais. Então, esse profissional é do grupo de risco? Quantas pessoas moram na casa? Dessas pessoas que moram na casa, quantas são de grupo de risco? Quantas pessoas essa pessoa vai encontrar no transporte ou na condução? Como é o uso de medidas de higiene dessas pessoas? Como é o acesso à saúde? Né? Como é que ela recebeu informação e educação em saúde para a proteção
da Covid-19. Então, essas coisas são importantes porque, por exemplo, as pessoas dizem assim, não, por exemplo, eu li o plano de retorno às aulas do município de São Paulo, né? Só vou retornar com 35% da capacidade, né, da sala de aula, enfim, da escola, e os profissionais que forem do grupo de alto risco não voltarão. Já se fez um levantamento de quantos são do grupo de alto risco e sequer é possível abrir uma escola se tirar todo mundo do grupo de alto risco? Todos os obesos, os hipertensos, os diabéticos, as pessoas que tomam alguma medicação que reduz a imunidade, as pessoas que têm artrite, enfim, todas as coisas, as gestantes e tudo mais, né? Então, o plano, né, não é um plano, na realidade, são ideias soltas, muitas vezes, que não chegam a trazer todas essas questões para a prática. Da mesma forma, cada escola vai ter o seu contexto. Como são as instalações físicas para permitir distanciamento? Né? As salas de aula têm um tamanho suficiente para que esses 35%, por exemplo, dos alunos retornem e haja 2 metros de separação entre um e outro? Como é a ventilação? Quantos alunos eu tenho por sala? Não é a mesma coisa voltar a uma escola que tem 15 alunos por sala com 35% e uma que tem 45%. Não funciona do mesmo jeito, né? Como é que são as áreas comuns para os profissionais? Onde é que eles vão comer? Como é que é a sala de reunião, a sala dos professores? Como é que isso vai funcionar na prática? As medidas de distanciamento e higiene para proteção contra a Covid, elas só acontecem lá na prática, né? Tem produto de higiene, tem pessoa suficiente. Quem vai fiscalizar a medida de higiene, por exemplo, se tiver alguém sem máscara, se alguém não tomar as medidas de distanciamento adequado, né? Se todos de alto risco forem afastados, quantas pessoas vão sobrar? Quem e como será feito o rastreamento de sintomas? A gente vai transferir para o profissional da educação uma série de coisas que não é da competência deles, como, por exemplo, questionar se a pessoa tem sintoma ou não, se teve contato ou não com doentes, né? Então, eu acho que muitas dessas coisas precisam ser discutidas na prática. Então, um ponto de partida para o debate, eu vou encaminhar para vocês, não sei se vocês conhecem, é um documento que foi elaborado por pesquisadores da Fiocruz, que chama Contribuições para o Retorno às Atividades Escolares Presenciais no contexto da pandemia de Covid-19, né? Nenhum documento é perfeito, mas esse documento levanta algumas questões importantes que podem ser úteis para pensar, né, esse dia a dia. Então, por exemplo, uma das coisas que tem nesse documento são critérios, indicadores para retorno das atividades, não só escolares, mas atividades no geral não essenciais, né? E aí são listados 7 critérios. Se a gente lê esses critérios, nenhum município, provavelmente, ou quase nenhum município do país atende a esses critérios no momento. Redução da transmissão comunitária, ou seja, menos de um caso novo por dia por 100 mil habitantes. Uma taxa de contágio baixa por pelo menos 7 dias. Eu tenho que ter 75% dos leitos livres. Pelo contrário, a gente tem no momento mais de 75% ocupado. Eu tenho que ter uma previsão de esgotamento de leitos de UTI superior a 60 dias a partir de hoje. Eu tenho que ter uma redução de 20% ou mais no número de óbitos. Eu tenho que ter pelo menos, né, no máximo, 5% de positividade no total de testes coletados naquele lugar. Eu tenho que ter capacidade instalada para testar. Não existe nenhum, provavelmente, ou quase nenhum município do país que está nessas condições hoje, né, para retorno das atividades. E aí tem uma série de propostas de retorno seguro, né? Eu preciso ter uma interação positiva e efetiva entre a escola, a atenção básica de saúde e o serviço social, ou seja, a unidade de saúde da família, ou o centro de saúde, o posto de saúde, além de atender todos os pessoas suspeitas, Covid, mais os pré-natais, os hipertensos, os diabéticos, também teria que estar presente nas escolas para auxiliar, né, nesse retorno. Eu precisaria que eu tivesse uma série de dados sendo coletados que não estão coletados. Então, a Fiocruz também recomenda, como a maior parte das instituições, o retorno gradual com turmas menores, com uma frequência menor, um tempo de permanência menor e que todo mundo seja esclarecido da possibilidade de novos fechamentos, caso seja necessário. Eu precisaria ter educação em saúde para que cada profissional, cada trabalhador dentro da escola soubesse como é que se transmite, como é que se protege, o que são os sintomas, por exemplo, né? Mapear os riscos dos profissionais e dos alunos. Então, uma série de coisas que não estão acontecendo e que provavelmente a gente não tem infraestrutura para que aconteçam, né? Então, para garantir biossegurança, proteção dos profissionais, a gente precisaria cumprir com coisas que são muito difíceis, tipo água sanitária, gel, álcool gel, profissional suficiente para higienização, fiscalização das medidas, salas e número de alunos suficiente para garantir 2 metros de distância entre cada pessoa.
ventilação natural, atividade ao ar livre, todo mundo acima de 2 anos de idade usando máscaras, que essas máscaras sejam de triplo tecido, coisa que a gente quase não vê na prática, tá todo mundo usando qualquer máscara, né, no dia a dia. Enfim, uma série de coisas que a gente tem que discutir, precisariam ser garantidas, inclusive fora da pandemia, algumas delas, né, mas que a gente não está vendo um movimento concreto para que aconteçam. Então, por exemplo, esse documento da Fiocruz, uma das questões críticas para mim é que existe uma recomendação de rastreamento de sintomas nas escolas. Quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer o rastreamento na comunidade escolar de todo mundo ali presente sobre os sintomas? Quem vai treinar as pessoas que vão fazer o rastreamento? Serão deslocadas de qual função para fazer isso? Né? Quem vai proteger essas pessoas do ponto de vista de entrar em contato com quem está com esses sintomas, por exemplo? Né? Ou a gente vai ter profissionais de saúde em todas as escolas para fazer isso, né? Esse rastreamento e esse afastamento. Além disso, existem recomendações de isolamento das pessoas da comunidade escolar, de acordo com se tem sintoma, se testou positivo, se teve um contato próximo. Quem vai checar esses testes, esses contatos e esses sintomas? Que planos vão ser feitos para o caso de haver isolamentos na equipe que comprometam o funcionamento? Tipo, um monte de gente ficar doente ao mesmo tempo, ou um fica doente, que tem acontecido muito, por exemplo, em hospital. Um fica doente, todo mundo que aquela pessoa teve contato tem que ser afastado também. E aí eu tenho que fechar tudo de uma hora para outra. Quais vão ser os critérios para fechar de novo? Quanto tempo os planos de contingência para isolamento e fechamento vão demorar para ser implementados? E quem vai tomar essa decisão na prática? E qual suporte o sistema de saúde vai dar para as instituições escolares no território? Vai fazer testagem, busca ativa? Quem vai afastar, dar atestado? Quem vai rastrear os contatos dos familiares de um aluno doente ou de um trabalhador doente, por exemplo, né? Então, existem inúmeras propostas recomendadas para o retorno, né? Então, por exemplo, atividades ao ar livre, dias alternados, diferentes horários de entrada e saída, intervalos e refeições. Como é que vai se dar isso na prática? Quantos profissionais têm disponíveis para controlar várias entradas, várias saídas, vários horários de intervalo, tomando conta das medidas de higiene e distanciamento? E para piorar, esses são outros exemplos, eu vou mandar isso depois para vocês. Para piorar, a gente tem uma outra coisa que é que, na verdade, não há evidências científicas de que essas medidas sejam efetivas. Então, por exemplo, a gente já sabe que tem coisa totalmente inútil, tipo medir a temperatura na porta da escola ou na porta de qualquer lugar. Mas mesmo as outras, que parecem, de fato, fazer sentido, ainda não se sabe exatamente que impacto elas têm na proteção das pessoas, né? Mas elas precisam ser pensadas. Uma coisa é a restrição do consumo de alimentos em espaços coletivos. Como é que se vai dar isso em escolas com um número grande de pessoas, né, em horários de refeição, por exemplo? Outra coisa importante é que eu preciso garantir que de cada cadeira, de cada aluno, em cada espaço da escola, né, cadeira ou qualquer outro local de manutenção, eu tenha pelo menos 2 metros de distância entre todo mundo. Então, que tamanho tem essas salas e esses espaços nas escolas e quantas pessoas eu vou conseguir colocar dentro de cada sala para garantir que todo mundo tenha um distanciamento adequado, que eu tenha janelas e portas abertas, com ar-condicionado desligado em pleno verão, em muitos lugares, né? Que todo mundo seja usando máscara, cobrindo a boca e o nariz, que eu tenha álcool gel, água, sabão para todo mundo. Então, não é simples, né, dizer que a gente tem como voltar com distanciamento social sem entender como é que isso vai se dar na minúcia, no dia a dia, dentro de cada sala. E aí a gente tem que lembrar que cada interação de um profissional com um aluno implica em entender que cada um tem uma bolha de contatos em torno de si mesmo. Então, aquele aluno, ele tem familiares na mesma casa, outras pessoas que ele encontra, colegas de turma com quem ele interage, eventualmente sem medidas de higiene e distanciamento, outros contatos com outros trabalhadores da escola, assim como cada trabalhador tem os seus familiares, os seus colegas, outras pessoas que encontra, outros alunos que interagem e, para piorar, cada uma dessas pessoas tem a sua própria bolha de contatos. Então, o que significa isso na prática? Sem medidas de controle da pandemia na sociedade, na cidade, no espaço, no território, sem vacina para reduzir a circulação do vírus, quando é que nós vamos estar de fato seguros? E quando é que a gente vai poder pensar de fato em um retorno seguro? A gente pode pensar em um retorno, a gente pode pensar em medidas, mas o quanto vai ser seguro se eu tenho uma pandemia totalmente descontrolada no Brasil e na maior parte das cidades e dos estados, né? Então, o que seria, assim, uma moral da história? Eu sempre falo mais do que eu devo, mas, enfim,
uma moral da história. É uma tarefa árdua planejar o retorno das aulas em segurança quando não há nenhuma estratégia concreta de enfrentamento da pandemia fora das escolas, tanto na esfera municipal, quanto estadual, quanto federal, e nem mesmo pela maioria da população, né? Os efeitos indiretos da pandemia sobre a vida, a saúde, a educação, a saúde mental das crianças, enfim, eles são inegáveis, obviamente. As escolas deveriam estar funcionando. Porém, quem é que está se esforçando na prática ou se arriscando para que isso aconteça? Porque não vai, assim como a gente fala na área da saúde, que o problema da Covid-19 não vai se resolver dentro do hospital, o problema da Covid-19 em relação à educação, ele também não se encerra dentro da escola, se eu não tiver todo um outro contexto do entorno que, de fato, faça diferença. Então, estamos provavelmente, como eu falei lá no começo, diante do pior momento da pandemia no país, com um extremo relaxamento das medidas de contenção em todos os níveis. Será que a gente está diante do momento de pensar em retornar? E se sim, como é que isso vai poder ser minimamente seguro tanto para os trabalhadores quanto para as crianças e para suas famílias?